Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, eu superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: tempo, tempos e a metade de um tempo. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Então, um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todas estas maravilhas? E o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. E acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, e em seguida todas as coisas se cumprirão. Daniel 12, versículos 6 e 7. Em uma de minhas palestras em Los Angeles, sobre o tema do significado oculto por trás das histórias bíblicas, alguém me pediu para interpretar a citação acima, do livro de Daniel. Depois de confessar que não sabia o significado desta passagem específica, uma senhora na palestra disse para si mesma: se a mente age de acordo com a concepção que ela molda, então eu vou encontrar a verdadeira resposta para essa pergunta. E direi ao Neville. E isto foi o que ela me disse: Neville, ontem à noite foi feita a pergunta: qual é o significado de tempo, tempos e a metade de um tempo, como foi escrito no livro de Daniel? Antes de dormir ontem à noite, eu disse para mim mesma: sei que há uma resposta simples para esta pergunta, então vou assumir que eu a conheço, e enquanto eu estou dormindo, meu eu maior encontrará a resposta e me revelará ao meu eu comum em um sonho ou em uma visão. Por volta das 5 horas da manhã eu acordei. Ainda era muito cedo para levantar-me. Assim, permanecendo na cama, rapidamente caí nesse estado meio que acordada, meio que dormindo e meio que sonhando. E enquanto eu estava nesse estado, uma imagem de uma velha senhora veio à minha mente. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço, balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Então uma voz, que me parecia ser dela, me disse: faça mais e mais vezes, até que isso atinja os tons da realidade. Eu pulei da cama e reli o capítulo 12 de Daniel, e esta é a resposta intuitiva que recebi. Considerando o sexto e o sétimo versículo, se constituiu a pergunta da noite passada. Senti que se as vestes com as quais os personagens bíblicos estavam vestidas correspondiam ao seu nível de consciência, conforme você ensina, então de fato o linho deve representar um nível de consciência mais elevado, pois o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio, e se as águas simbolizam um alto nível de verdade psicológica, conforme você ensina, então o indivíduo que podia andar sobre elas realmente deve representar um estado de consciência mais elevado. Senti, portanto, que aquilo que veio dizer devia de fato ser algo muito significativo. Agora a pergunta feita a ele foi: quanto tempo passará antes que se cumpram todas estas maravilhas? E sua resposta foi: um tempo, tempos e a metade de um tempo. Lembrando da minha visão da velha senhora balançando para frente e para trás, e sua voz me dizendo para fazer mais e mais vezes, até que isso se atinja os tons da realidade, e lembrando-me também que esta visão e sua instrução vem até mim em resposta à minha concepção, que eu sabia a resposta, senti intuitivamente que a pergunta ao homem vestido de linho se referia ao tempo que levará para que os nossos maravilhosos sonhos se tornem realidade. E a resposta é repeti-los várias e várias vezes até que eles atinjam os tons da realidade.
Um tempo significa um período para construir uma ação imaginária que se traduza na realização dos desejos. Tempos quer dizer repetir esta ação imaginária por várias vezes, e a metade de um tempo significa o momento antes de dormir enquanto se performa a ação imaginária, pois tal momento geralmente acontece antes da ação pré-determinada estar concluída, e portanto pode-se dizer que é uma metade ou parte de um tempo. Obter internamente a compreensão desta passagem das Escrituras pelas simples concepções de que ela sabia a resposta foi uma experiência maravilhosa para esta mulher. No entanto, para saber o verdadeiro significado de um tempo, tempos e a metade de um tempo, ela deve aplicar a compreensão em sua vida diária. Nunca nos faltarão oportunidades para testar este entendimento, seja por nós mesmos ou pelos outros. Há alguns anos atrás, uma viúva que vivia no mesmo prédio que eu veio me ver para falar sobre o seu gato. O gato era o seu companheiro fiel e era muito querido por ela. Ele, no entanto, tinha 8 anos de idade e estava muito doente, sentindo muita dor. Já havia alguns dias que ele não estava comendo e não saía debaixo de sua cama. 2 veterinários tinham examinado o gato e avisaram a mulher que o gato não poderia ser curado e que ele deveria ser sacrificado imediatamente. Eu sugeri que naquela noite, antes de se deitar, ela criasse em sua imaginação alguma ação que indicasse que o gato estava em sua antiga condição saudável. Eu a aconselhei a fazer isso repetidamente até que isso adquirisse os tons da realidade para ela. Ela me prometeu que faria isso. No entanto, ou por falta de fé no meu conselho, ou por falta de fé na sua própria capacidade de realizar a ação imaginária, ela pediu para que a sua sobrinha passasse a noite com ela. Ela pediu isso para que, se caso o gato não estivesse bem pela manhã, sua sobrinha o levasse para o veterinário e ela, sua dona, não precisasse ela mesma ter que enfrentar essa tarefa tão temida. Naquela noite, ela se aconchegou-se em uma poltrona e começou a imaginar que o gato estava brincando ao lado dela, arranhando os móveis da casa e fazendo diversas outras coisas em que ela normalmente não permitiria. Cada vez que ela via sua mente se desviar de sua tarefa pré-determinada de ver um gato normal, saudável e brincalhão, ela trazia sua mente de volta para o quarto e começava novamente a sua ação imaginária. Ela fez isso várias vezes, até que finalmente um sentimento de alívio caiu sobre ela e a fez dormir ainda sentada na poltrona. Por volta das 4 horas da manhã, ela foi acordada com o miado do gato. Ele estava de pé em sua cadeira. Depois de chamar a sua atenção, ele a atraiu até a cozinha, onde ele implorou por comida. Arranjou-lhe um pouco de leite quente, que ele rapidamente bebeu e miou pedindo mais. Esse gato viveu confortavelmente por mais 5 anos. Quando, sem dor ou doença, ele morreu naturalmente durante o sono. Quanto tempo passará antes que se cumpram todas estas maravilhas? E haverá tempo, tempos e a metade de um tempo. Em seguida, todas as coisas se cumprirão. Em um sonho ou em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecem em suas camas, então ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículo 15 e 16. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior.